Que dificuldade, hein, rapaziada? Meu Deus, que noite desastrosa pro Corinthians hoje. Deu tudo errado. Tudo errado pro Corinthians. Tudo errado. Tudo que tinha pra acontecer de errado pro Corinthians hoje, tanto com lesão, tanto com futebol, tanto com o treinador fazendo cagada. Deu tudo errado pro Corinthians hoje. Acabou agora na Neoquímica Arena. Corinthians 0, Fluminense 2. Um futebol ridículo, um futebol nojento do time do Corinthians. O Fluminense dominou o jogo inteiro, o time do Corinthians. O Fluminense envolveu o time do Corinthians sem sombra de dúvidas. Era para o Fluminense ter ganhado de 2, 3, 4-0 do time do Corinthians. O time do Corinthians correu errado, o time do Corinthians só fez cagada hoje. Muita coisa errada no time do Corinthians. O Corinthians, ele perdeu a final da Copa do Brasil na quarta-feira passada e jogou contra o Santos. Convenhamos, gente, futebol horroroso. Achamos o gol no final do jogo e viemos jogar contra o Fluminense, um time relativamente melhor que o do Santos, um time mais entrosado, e tomamos um vareio em casa hoje. O Corinthians tomou um vareio do Fluminense em casa hoje. Vamos falar um pouquinho do jogo. Começou o jogo com 2 minutos, o Mosquito sofre uma lesão sozinho, uma disputa de jogo ali com o lateral do Fluminense. Ele parece que rompeu o ligamento do joelho, que tomara que não seja isso, tomara que seja uma lesão mais leve. E infelizmente ele saiu do jogo. E aí começa a minha crítica pro Vitor Pereira hoje. Por que colocar o Ramiro? Por quê? Ele entrou com esse esquema tático do Corinthians com o Mosquito para jogar na profundidade com velocidade. Ele coloca o Ramiro, ele muda totalmente o esquema tático do Corinthians com 3 minutos de jogo. Por que não coloca o menino da base lá, o Giovani, para dar velocidade, para dar profundidade no time do Corinthians? Não, ele coloca o Ramiro. O que o Ramiro fez? Nada. Ele não dava profundidade, ele ficava povoando ali o meio de campo do Corinthians e não conseguia fazer nada o time do Corinthians. Então a primeira crítica vai pro senhor Vitor Pereira, que fez uma bela de uma cagada hoje, com 3 minutos de jogo. A escalação do time do Corinthians, os 11 que começaram, não foi ruim. Porque a gente não tinha o Yuri Alberto para jogar de centroavante, então a tendência era ele jogar com esse time aí. Só que individualmente, os jogadores do Corinthians hoje, aconteceu essa lesão, mudou totalmente o esquema tático do Corinthians. E aí, gente, individualmente o time do Corinthians, cara, eu já venho falando de alguns jogadores aqui e, na minha opinião, quantas e quantas vezes eu falo de Duqueiroz? Quantas e quantas vezes? Várias não, algumas raras vezes eu venho aqui e falo que ele jogou bem. Eu admito isso. Mas hoje, mais uma vez, ele faz uma partida péssima, horrorosa. O primeiro gol do Corinthians sai num lance onde, vou falar do lance inteiro, né? Onde o senhor Renato Augusto sofre um tranco ali, não foi nada, absolutamente nada, cai, tentando arrumar alguma falta ali, num contra-ataque, onde o Duqueiroz teve a chance de dar umas 3 pancadas no atacante do Fluminense, ele não consegue, o cara chega até a linha de fundo, arruma o escanteio, lance do escanteio, os caras têm uma sorte também, hein, velho? O cara bate no jogador do Corinthians, sobra no pé do centroavante, e esse centroavante, velho, o Cano, gente, é o seguinte, mano, esse cara é goleador, velho, esse cara é bom de bola, velho. Sobrou a bola na área pra ele, ele vai fazer o gol, velho. Ele vai fazer o gol. Fez 1-0 e aí virou o jogo que o Fluminense queria. O Fluminense dominou o time do Corinthians. O Fluminense teve mais posse de bola. O Fluminense teve mais chance de ganhar o jogo. O Fluminense envolveu o time do Corinthians inteiro. E aí, o time do Corinthians perdido em campo. Vem a segunda lesão do senhor Renato Augusto. A única esperança que a gente tinha de armar o jogo saiu do jogo. E aí entra o Juliano.
O Juliano ele é um bom jogador, mas ele não é decisivo igual o Renato Augusto. Ele não é um meia decisivo. Ele é um meia para compor elenco ali, um jogo que tá ganhando, ele entrar. E aí aconteceu isso daí que aconteceu. O Renato Augusto sai machucado. Ali eu falei, acabou o jogo. E, meu, o Corinthians não tinha mais nada pra fazer. Não tinha mais nada. Tinha que ser na alma, tinha que ser no coração, tinha que ser na garra. E aí, nós, torcedores corintianos, a gente acredita nisso. Porque o Corinthians já viveu disso muitas e muitas vezes. Torcida empurrando, a gente jogando mal, a gente fazendo isso. Mas hoje, gente, convenhamos, não ia dar certo fazer isso daí, né? E aí acaba o primeiro tempo, o Fluminense muito superior ao Corinthians. Eu falei, o Vitor Pereira vai tentar fazer alguma coisa. Tira o Ramiro, coloca o menino lá da base, lá o Giovani, para tentar dar profundidade no time do Corinthians. Apesar do Corinthians não ter um armador, que era o Renato Augusto, entrou o Giovani, mas tenta fazer alguma coisa. Ele coloca o Bruno Mendes no lugar do Balbuena, que saiu machucado também. Preocupante também isso aí. E não muda nada o time do Corinthians. O time do Corinthians volta pior. Volta pior. Então hoje foi uma noite péssima. Péssima, péssima, péssima em todos os sentidos pro time do Corinthians. O Fluminense continuou melhor, o Fluminense continuou em cima do Corinthians e tava muito na cara que o Fluminense ia fazer o segundo gol e não o Corinthians empatar o jogo. E no lance onde o Corinthians ficou assistindo o time do Fluminense igual o jogo inteiro, o time do Corinthians hoje, o Fluminense tocava a bola, o time do Corinthians não conseguia dar o bote. Quando conseguia chegar a dar o bote, dava o bote errado. Toda hora. Toda hora. Não conseguia fazer nada, não conseguia chegar na marcação, não conseguia fazer nada. E aí o Fluminense, num lance no segundo tempo, lá onde o Corinthians ficou assistindo o time do Fluminense tocar, o cara cruzou e o Cano, que eu já falei aqui, é um ótimo centroavante, fez um golaço, velho. Um golaço. Acertou um chute de primeira lá que não tinha o que fazer. Golaço, 2-0 pro Fluminense e ali acabou o jogo. O time do Corinthians, gente, hoje me lembrou aquele time do ano retrasado, que tinha Jonathan Cafu, que tinha o próprio Mosquito, que tinha todos esses jogadores aí que o Corinthians não conseguia fazer nada. Se assistiu o jogo do Corinthians desanimado. E hoje o time do Corinthians foi assim. Senhor Matheus Vital, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Eu defendi você no jogo contra o Flamengo, você foi lá, bateu o pênalti, você errou o pênalti. Mas, cara, você teve a oportunidade hoje, diante da torcida, de tentar reverter, de tentar chamar um jogo, tentar fazer alguma coisa. Você é fraco, cara. Você é muito ruim, cara. Eu não sei que esperança que eu tenho em você ainda, velho. Você é muito ruim, cara. A verdade é essa. Você não é mau jogador. Não, você é mau jogador. Você não é sem vontade, você até tem um pouquinho de vontade e tal. Só que você falta técnica em você. Você é fraco, você não sabe fazer nada. Teve um lance no primeiro tempo lá, que o Renato Augusto fez a jogada com você, e era só você tocar pro Renato Augusto que ele tava livre. Você quis tentar uma jogada individual e perdeu. Cara, você é muito ruim, você acha que é craque, você não é nada disso, brother. Baixa a sua bola, velho. O Vitor Pereira deu uma chance pra você nessa volta pro Corinthians e você só fez cagada. Só fez merda, velho. O único lance que você fez foi o lance do gol contra o Flamengo, velho. De resto, você não conseguiu fazer nada. Você é fraco, velho. E é isso aí, rapaziada. Fluminense passa o Corinthians na classificação. O Corinthians está em quinto colocado na classificação. Hoje, se o Internacional não vira o jogo contra o Ceará, o Palmeiras seria campeão por conta desse resultado do Corinthians, dessa derrota do Corinthians. Não, o Palmeiras ser campeão, a gente sabe disso aí, que já falo isso há muito tempo aqui no vídeo. Mas o Palmeiras podia se sagrar campeão com essa derrota hoje do Corinthians. O Inter ganhou o jogo, por isso que não se sagrou campeão. É difícil, hein, rapaziada? É difícil, velho. O Corinthians agora vai jogar contra o Goiás fora de casa. Aquele jogo que vai ser remarcado, foi remarcado para sábado. E não dá para entender o que esse time do Corinthians quer. O mínimo que esse time do Corinthians tem que fazer é se classificar direto na Libertadores. É o mínimo.
É o que a torcida do Corinthians espera. A gente pega vários jogos difíceis aí. Flamengo fora de casa, Coritiba brigando para não cair fora de casa, Atlético Mineiro em casa, apesar do Atlético Mineiro estar mal pra caramba. Só que, infelizmente, nesse Campeonato Brasileiro, na Libertadores também, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e no Campeonato Paulista esse ano, o Corinthians, ele perdeu para ele mesmo. Ele fez jogos ridículos. Ele fez jogos pífios. Porque ele quis. Porque não é possível a gente ver o Corinthians jogar da maneira que jogou na Copa do Brasil e jogar da maneira que joga no Campeonato Brasileiro. Não, é um negócio que não dá pra entender. Porque parece que pega 11 jogadores e jogou na Copa do Brasil e pega 11 jogadores diferentes pra jogar no Campeonato Brasileiro. E na Libertadores também. Como que pode ter essa diferença? Como que pode? E eu vou dar mais um recado aqui. Vou finalizar esse vídeo dando esse recado aqui. Ô, Vitor Pereira, você tá achando que você é quem, amigão? Você tem problema com a sua família? Você tá com problema familiar? Já fala, eu não vou ficar no Corinthians. Ô, Duílio, para de ser cagão. Por favor, para. Você fez muitas coisas boas esse ano, só que você fez muitas coisas ruins também. Para de ser cagão. Tá nessa indecisão? Fala pra esse senhor Vitor Pereira, fala, Vitor Pereira, você não quer ficar no Corinthians? Então tchau, amigão. Chega. Não fica dependendo desse cara. Quem é Vitor Pereira? Quem é Vitor Pereira na história do Corinthians, cara? Ficar dependendo desses caras. Ai, eu não sei se eu vou ficar no Corinthians. Ah, ô malandro. Era o Corinthians que devia pensar de não ficar com você, cara. Não é você que tem que pensar se vai ficar no Corinthians. Ah, vai, palhaçada isso aí, velho. Palhaçada ficar com essa historinha aí, velho. Eu vou fazer um vídeo disso aí falando desse treinador aí. Cara, você tá tendo a oportunidade da sua vida de dirigir um ótimo clube, um grandíssimo clube do Brasil. Você fez o primeiro ano razoável pra bom, porque pegou o barco andando. Só que você tem a oportunidade agora de renovar um contrato, de escolher alguns jogadores, do ele contratar, que ele já falou que vai fazer isso, e ano que vem ser diferente, e você provavelmente ganhar títulos, e você tá com essa historinha de não sabe se vai ficar. Eu nem sei qual que é a sua entrevista coletiva agora depois do jogo. Eu não sei. Eu espero que você não esteja com cara de bunda, porque provavelmente você deve estar, por causa da derrota, deve estar com cara de bunda e falando que vai sair do Corinthians. Porque ultimamente todas as suas entrevistas foram assim, com cara de bunda falando que vai sair. Se for sair, então assume, amigão. Fala, eu não vou ficar no Corinthians. O Corinthians que começa um planejamento ano que vem. Sou grato pro Corinthians e vou sair. Seja homem. Bata no peito e seja homem. Isso aí, rapaziada. O Corinthians entra para jogar contra o Goiás no sábado. Eu venho conversar com vocês aqui. E eu venho tentar fazer um vídeo aí falando desse treinador aí. Se ele vai ficar ou se ele não vai ficar. A minha opinião é essa. É curto e grosso. Não vai ficar, assume, amigão. Bata no peito, seja homem. Fala que não vai ficar. Não fica enrolando a torcida do Corinthians, não. Beleza, rapaziada? Tamo junto, é nóis e vai Corinthians.